Glória a Deus. Recebemos o pastor Rafael Palhano com a palavra dessa noite. Meus irmãos, a paz do Senhor. Deus está presente no nosso meio e nós já conseguimos sentir aqui a sua presença, porque é notório aonde há lágrimas, a presença do Senhor ali está. Meus queridos, nesta noite de ensino, eu quero congratular com todos a alegria que invade a minha alma por poder ser o transmissor daquilo que o Espírito de Deus já colocara no meu coração para nós aprendermos um pouquinho mais sobre Deus, da palavra de Deus e das grandezas e da sua soberania. Por gentileza, você que pode, abra a tua Bíblia comigo no livro do profeta menor chamado Amós. Por gentileza, livro do profeta menor chamado Amós, capítulo de número 4, verso de número 12. Aos nossos queridos irmãos que estão nos assistindo pela página da nossa amada igreja, uma paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo pela transmissão do Facebook. Que Deus vos abençoe. Amós, capítulo de número 4, verso de número 12. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém? Tome assento, por gentileza, e nós iremos, na medida do possível, explanar um pouco desse conteúdo que nós fizemos menção. Meus queridos, de grato e de conhecimento de todos que são amantes da leitura, que gratulam da alegria de estudar, buscar a Deus, em conhecer através das Escrituras em leitura, é provável que todos aqui já passaram por esse livro do profeta menor chamado Amós, que, na minha opinião, um dos livros que me chama muito a atenção quando eu tenho por base de leitura, sabendo que esse livro do profeta Amós, ele é dividido em 4 partes, do capítulo 1 ao capítulo 2 é uma primeira parte, o capítulo 3 e o capítulo de número 4 é a segunda parte, 5 e o 6 a terceira parte, e o 7º e o 8º é uma quarta parte. E o escritor, por conhecimento de alguns teólogos, não com base positiva, vai dizer que Amós escreveu o seu livro, mas também teve algum conteúdo que foi colocado em pauta pelos escribas. Isso é algo que não vem ao mérito, mas a importância que esse capítulo 4 tem para os nossos dias em que estamos vivendo. O versículo de número 12 que nós fizemos menção é uma narrativa que é colocada em questão quando nós vamos estudar na temática de escatologia. Esse texto ele vem inserido, ele vem empautado na base escatológica, pois a parte B do verso vai dizer que é preciso
preparar-te, ó Israel, ou prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E aí, segundo alguns estudiosos, vão dizer que já se afilia à base escatológica. E isso é de mero conhecimento de todos, e todos nós sabemos que faz parte do exemplar da Bíblia esse verso que nós falamos, e respeitar a parte escatológica, mas no meu ponto de vista, segundo a uma base de estudo, não é só uma temática escatológica do verso 12, mas se nós formos observar o contexto da história e nas divisões que foi usada para esse livro do profeta Amós, Deus, com a sua bondade e a sua soberania, e ele observando como é importante que houvesse o profeta na época, Deus olhou de benignidade para Amós. E quando Deus levanta Amós em uma fase difícil de Israel. Quem estava nessa época liderando, quem estava reinando nessa época era Uzias, que era o rei de Judá, e também ele profetizou nos períodos de Jeroboão. E quando Deus o levanta para ser a sua boca na terra, e a responsabilidade é depositada sobre Amós, vem sobre ele um cargo muito pesado, pois na época em que Deus o levanta, a nação está vivendo um período difícil. Por quê? Porque habitou uma idolatria dentro do povo e uma parte de ensoberbação dentro da nação, em que o povo não fazia mais aquilo que era de praxe, ou seja, cultuar a Deus, levar a Deus a sua oração, seguir ao templo para cultuar e apresentar a Deus o seu culto. Mas a idolatria, a soberba, o distanciamento espiritual chegou na época, e Deus olhou de praxe e disse: eu preciso levantar alguém que seja a minha boca nessa nação, para pregoar através da palavra profetizada que o Deus o qual eles servem, ele é amor, mas também ele é justiça. E há um texto da Bíblia que vai dizer que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Nosso Deus, ele é merecedor de toda honra, toda glória, e acabou, e a sua glória não é dividida com ninguém. E Deus olha dos céus e vê que a nação está precisando se aproximar de Deus, se achegar a Deus. E Deus levanta Amós no momento de crise, levanta Amós no momento de dificuldade. Deus levanta Amós numa época de decadência espiritual. Os cultos que aconteciam às 3 vezes o dia não acontecem mais. Por quê? Porque a nação busca se ocupar com outros afazeres, com outras coisas, e deixa o culto de adoração a Deus de lado. Não diferente dos dias em que nós vivemos, são dias mais ou menos que iguais. Pessoas que poderiam estar aqui, mas não estão. Em mero de conhecimento, cada um sabe o que faz da sua vida, mas em um culto de ensino era para que todos os obreiros estivessem aqui, pelo menos a metade da igreja, dos membros, dos congregados eram para estar. Mas nós não sabemos o motivo, não sabemos o porquê, mas nós identificamos ao saber que devido à pandemia que vivemos, muitos amedrontaram, mas muitos não vêm porque não querem mesmo, preferem ficar em casa. Mas quando Amós é levantado por Deus nessa época, era mais ou menos igual nos dias de hoje, o qual o medo, os afazeres diários, a soberba, a arrogância, a prepotência havia tomado conta da nação, e o povo já não queria mais
servir a Deus. E quando Deus levantou o profeta Amós, Deus não levantou ele para brincadeira, porque quando ele iniciou a sua profecia vinda diante de Deus ao profeta, no capítulo 4, a primeira expressão que ele vai utilizar é uma expressão pesada, é uma expressão dura. Essa expressão que ele vai utilizar não é ofensa, não é de maneira nenhuma uma ofensa para as nossas irmãs, para o lado feminino, para o lado da mulher, não é uma ofensa, ele não traz isso como ofensa, mas ele coloca em pauta no primeiro verso, dizendo: ouvi estas palavras, ó vacas de Bazã, que estás no monte da Samaria, que oprime os pobres e quebrantais os necessitados, e que dizeis, senhores, dai cá e bebamos. Essa expressão que Amós utiliza na direção do Espírito de Deus não é de maneira nenhuma uma ofensa, não é de maneira nenhuma algo para que o lado feminino leve a mal como a ofensa, não. A expressão que ele utiliza é uma expressão que as mulheres de Samaria utilizavam, pois do lado superior de Samaria havia pastos verdejantes, pastos que eram fartos nos seus nutrientes. Aí, quando o profeta utiliza essa expressão, ele vai colocar em pauta que vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria e que oprime os pobres. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que o negócio estava tão feio, o negócio estava tão complicado, que aquele que tinha pisava naquele que não tinha. Aquele que tinha um poder aquisitivo maior, aquele que tinha condições melhores, pisava naquele que não tinha. Por exemplo, se o meu carro era melhor, eu discriminava quem andava de Fusca, de Chevette, carros mais antigos. E sem contar nas belas mansões, nas belas casas, nas belas fazendas. E Deus não gostou da ideia e lança a Amós essa diretriz profética, dizendo: você precisa colocar em pauta a visão de conhecimento desse povo, que não é bem assim. Porque se eles têm para si, eles não querem dividir com o próximo, não querem contribuir com o próximo, porque é uma dificuldade tirar de si para dar para o mais necessitado. E aí Deus, ele é Deus e não brinca de ser Deus. Mediante a sua colocação, Deus faz algo que só Deus pode fazer. No versículo 2 ele vai colocar em pauta dizendo: jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, e que vós levarão com anzóis os vossos descendentes, com anzóis de pesca. A expressão do segundo verso que nós lemos é mediante ao conceito de iniquidade do povo, da nação, daqueles que tinham, mas não abençoavam os que não tinham. Deus, ele coloca em pauta dizendo: eu sou a santidade, santos sou eu, e eu juro que pela minha santidade dias estão para vir sobre vós. E os dias que está para vir sobre vós, na expressão do profeta Amós, são os dias das guerras e das pelejas de Uzias. Sabe o que acontecia na época? Quando eles apreendiam um soldado que era da linhagem negativa, ou da linhagem real, ou que era do exército inimigo, eles tinham sobre a ferramentaria fabricado lá mesmo um anzol, e esse anzol eles colocavam na boca do soldado, e eles passeavam pela cidade de um lado para o outro, puxando aquele soldado pelo anzol. Aí Deus olha para Amós e usa essa mesma expressão, dizendo: ó, vocês precisam tomar uma posição diante de mim. Por quê? Porque senão o meu
anzol ferirá a sua boca. Veja que a expressão, ela é muito pesada, mas de consenso e bom senso de todos nós, porque às vezes nós precisamos ser aprumado pelo próprio Deus. Sabe por quê? Porque se nós quisermos fazer a nossa vontade, se nós quisermos fazer da maneira que nós queremos, infelizmente não vai dar certo. E quantos de nós aqui estávamos no caminho, mas quantas das vezes procuramos buscar em atalhos? E Deus estava dizendo, Amós diz para eles, que se eles não se converterem, se eles não se aprumarem, eu vou colocar o meu anzol na sua boca e colocarei eles diante do meu povo, diante da minha presença, como os soldados faziam. E isso é Deus que faz, porque Deus, ele não brinca de ser Deus a esse constante pessoal a nós, porque ele tem ciúme da sua criação. Deus tem ciúme daquilo que ele fez, daquilo que ele criou. E aí a nação começa a se esvalecer, ir para cá, ir para lá, e Deus diz, espera lá, ou se apruma, se coloca no esquadro ali certinho, ou senão vai acontecer algo diferente com vocês. E aí a expressão do versículo 3, ela é muito interessante. E saireis pelas brechas, uma após a outra, e eu vos lançarei para Hermon. Aí fica difícil, porque além do anzol na boca ainda, Deus lança algo que a visão do homem é catastrófico. Por quê? Há dois vales, o vale de Hermon, que está localizado na parte superior, nas montanhas, e o segundo Hermon é o deserto. E Deus diz, há uma opção de escolha e não tem como colocar brecha. Ou se posiciona os meus pés e faz aquilo que foi chamado para fazer, me adora, busca-me, ou o anzol vai puxar, e se não resolver, tem vale. E nem tudo é Satanás, nem tudo é o inimigo, nem tudo é o demônio. Tem momentos que é o próprio Deus testando a nossa fé nele, dizendo, você está preparado para me servir, para me seguir, para assumir uma posição de profeta? Ou vai querer se adaptar com o anzol ou com o vale? E Deus coloca essa indagação diante do povo, dizendo, vocês precisam se aprumar. Aí no verso 4, a expressão vai dizer, vinde a Betel, e ainda transgride, passa por Gigal, e multiplicai as vossas transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias vocês ainda vêm trazer a mim os dízimos. Isso é interessante. Deus, ele coloca em pauta e baseado ao povo, dizendo que eles precisam mudar, porque senão terá Hermon para eles, e além de Hermon também os anzóis. E o pior disso é que tem uma geração que na época tinha, e nos nossos dias tem, que são os crentes desviados. É culto e ensino, nós temos liberdade para falar isso. Os crentes desviados, os que estão na igreja, mas que estão lá fora. Em outras palavras, para melhorar a fraseão da palavra, os que escutam hinos de adoração ao Senhor e cantam lindas melodias, mas que no dia a dia gostam de um sertanejo universitário, de um funk. Isso é uma realidade, presbítero Israel, dos nossos dias, em que há muitos que estão aqui, intitulam-se, ou têm a sua carteirinha, dizendo, eu sou membro da Assembleia de Deus, sou obreiro da Assembleia de Deus, bate no peito e coloca a melhor gravata no culto, mas lá fora não dá um bom testemunho de crente. Lá fora é adúltero, lá fora é fornificador, lá fora não tem caráter cristão. São os crentes aqui
mas que lá fora não são. Aí Amós, totalmente inspirado pelo Espírito de Deus, diz para eles: ainda vocês vêm de Betel, ou seja, no seu original vocês vêm na casa de Deus, porque Betel significa casa de Deus. Vocês vêm na casa de Deus, oh glória, e transgride a Gigal. O que é Gigal no seu original? A liberdade que Deus deu ao povo, ou a questão mais utilizada, a questão que o povo de Israel colocou depois que passaram o Jordão, que quando passaram o Jordão, um levantou a mão e disse: ei, Deus nos livrou. Aí Deus te livrou e nós não reconhecemos que Deus nos livrou, e aqui dentro nós somos os crentes, mas lá fora não damos bom testemunho de servo de Deus. E Amós está orientando ao povo, dizendo: vocês precisam melhorar essa questão. Não adianta vocês dizer que vão ao templo e sacrificam, e de 3 em 3 dias separam o seu dízimo e levam para Betel, se vocês não mudarem o caráter, a rotina. Precisa ter uma mudança de vida. O que você é aqui dentro, você precisa ser lá fora. As trevas não coabitam com a luz não coabita com as trevas. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então não há como ter essa junção, ou é sim, ou é não, ou é crente ou não é. E Amós prega contra isso, dizendo: o povo precisa se colocar diante de Deus. Não adianta vir para Betel, agradecer a Deus pelo livramento, trazer o dízimo, ter a cardenetinha cheia com o voto do tesoureiro, e lá fora não ser o que é. E a orientação de Amós, a orientação de Deus para Amós é essa: o povo precisa converter-se. O povo precisa reconhecer as grandezas de Deus novamente, porque Deus não brinca de ser Deus. Deus ele era, Deus ele é, e eternamente ele será. Oh glória, num piscar de olhos nós não estaremos mais aqui, então nós devemos que cuidar, porque peregrinos aqui somos. E a orientação que Deus dá a Amós é essa, demonstrando a eles, dizendo: eu sou amor, mas não brinque comigo, que também sou justiça. Eu sou o Deus que chamo para perto e uso, mas também sou o Deus que afasto, tiro de perto de mim. E Deus orienta Amós, e no verso número 5, Amós continua dizendo: e oferecei sacrifício de louvores do que é levado, e apregoai sacrifícios voluntários e publicais, porque disso gostais, ó filhos de Israel. Sabe o que ele está dizendo? Que eles vinham para Betel, o povo vinha para Betel, glorificava a Deus, exaltava a Deus, agradecia a Deus para o Gigal, sacrificavam ao Senhor levando os seus dízimos de 3 em 3 dias, chegavam no culto, pastor Alex, em Betel, e entoava a Deus o seu louvor, diácono irmão Bruno, a sua adoração. Aí no primeiro momento eles tiravam aquela linda selfie: estou no culto, dando glória, estou em Betel glorificando a Deus. Oferecei sacrifícios de louvores do que é levada, e apregoai sacrifícios voluntários, e ainda vão e publicam, porque disso gostais. E Deus dá uma orientação a eles, dizendo: vocês precisam rever os conceitos cristãos, vocês precisam rever os fundamentos, vocês precisam rever o que é viver uma vida regrada em Cristo. O crente não foi formado para a questão aparecer, porque quem precisa aparecer é Cristo. A expressão bíblica vai dizer que ele cresça, eu diminua.
que seja feita a vontade dele, não a nossa, que ele seja o maior e eu seja o menor. E aí Deus olha dos céus e observa que a nação, ele dá com a mão e espera receber com a outra. Ou quando vai fazer aquela atribuição de ajuda, sacrificando ao Senhor, dizendo o texto, com os dízimos, eles publicam e colocam em pautamento, dizendo: ó, eu fui lá em Betel, Gigal, e lá eu dei a minha oferta, o meu dízimo, eu abençoei o pastor lá, então eu estou com a moral, estou tranquilo. E Deus só estava observando, Deus só estava vendo. E quando Deus, ele está com os olhos voltados para uma nação que não quer mais viver as suas grandezas, não vou dizer que Deus se ira, mas Deus se entristece com o povo. E a tristeza de Deus contra o povo é pior do que a sua ira. A tristeza de Deus contra a nação é pior do que a sua ira. Antes viesse a ira do que a tristeza de Deus. Deus observa que o povo está nessa questão de não querer nada com nada, e quando faz, ainda faz para se aparecer. No verso 5 ele vai dizer: por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo vós não se converteis a mim. A expressão que ele utiliza é: pois também vos dei limpeza de dentes. Quando ele usa essa expressão no seu original, ele vai dizer que chegava um período de tempo, André, em que as plantações de trigo tinham uma evolução muito grande. Os agricultores da época plantavam, e segundo alguns estudiosos vai dizer que quando via aquelas belas chuvas, eles colhiam, e havia em abundância. E aí Deus olha para Amós e diz para Amós, profetiza para eles que também irá ter limpeza de dentes. Como assim, Senhor? Fala para eles que se eles não se converter, na mesa deles vai faltar o pão. É Bíblia, culto de ensino. A orientação de Deus, pastor Rafael, para o povo que não quer mais viver uma vida cristocêntrica, para um povo que não quer mais servir a Ele, é essa: ou você se posiciona, se converte, reconhece a minha grandeza, ou você vai chegar na casa, vai abrir o armário e vai estar faltando pão. O pão vai faltar. Os dentes vão ficar branquinhos, porque você não vai ter com que manchar os dentes, porque você vai ter fome e não vai encontrar o pão. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Sabe o que Deus estava colocando em pauta para a nação? Dizendo que tudo e todas as coisas estão no controle dele. Sabe por quê? Porque tem portas que Deus abre, que o homem não pode fechar. Isso não é uma expressão que o profeta coloca em faltado naquilo que ele quer profetizar, igual nós vamos ver Isaías, Jeremias, lançando as profecias, e Deus assinando embaixo, ou igual Elias, 1 Reis 17, segundo a minha palavra, não choverá, e Deus diz: torne esse negócio, assinou. Isso não, é o próprio Deus falando à nação, dizendo: ó, se vocês não se converter, vai chegar um dia que vocês vão querer comer e não vai ter comida. Por quê? Porque vocês tinham a oportunidade de me servir e não me serviram. Quem fechou a porta da arca não foi o homem, foi Deus. Tem coisas que não vai ser o diabo, tem coisas que vai ser o próprio Deus que vai olhar para você e dizer: eu vou fechar essa porta aqui para você me buscar mais, para você se colocar mais na minha presença. Era Deus falando com Amós, dizendo: diz para eles que se eles não se converterem, eles vão procurar comer alguma coisa e não vão ter o que comer. Deus estava orientando Amós, dizendo para Amós: Amós, eles vão querer comer um pãozinho, mas não vão encontrar, Amós,
porque eu não quero perdê-los para as coisas desse mundo. E aí muitas das vezes nós não entendemos o porquê que as coisas dão ruim para nós às vezes. Os irmãos já perceberam que chega dias que só o sangue de Jesus, chega etapas que só Deus na causa mesmo, chega momentos que você fala assim, eu não sei, mas o capeta está andando do meu lado. E muitas das vezes não é obra maligna, mas é o próprio Deus fechando a porta, dizendo, vou te deixar passar por isso para você se colocar um pouco mais na minha presença. Não estou utilizando a expressão ser usado, aí é um ensino para outra hora. Mas a questão de você ter o cuidado de servir a Deus e servir a Ele de todo o coração, de corpo, alma e espírito, não se entrar ou se estar com as concupiscências daquilo que é maldoso, daquilo que é da carne, mas santificar-se ao Senhor, reconhecendo a sua grandeza, dizer, Senhor, sem o Senhor não sou ninguém, sem o Senhor não faço nada, não posso nada. E levante a mão assim, por gentileza, que eu quero liberar algo de Deus. Oh glória, levante a mão, eu quero liberar algo de Deus. Que Deus derrame sobre nós nesta noite de ensino um grande temor e um posicionamento, porque fomos chamados e selecionados para ser a diferença dos nossos dias. E Amós continua, no verso 7 ele vai dizer, além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa. Fiz chover sobre uma cidade, sobre a outra não fiz chover, e mesmo assim vós ainda não se converteis a mim. Essa expressão é muito linda também. Deus, além de orientar Amós, dizendo, diz para ele que se eles não se converter vai faltar pão, diz para eles que na época da colheita, ou os 3 meses que antecede a colheita, que é a melhor etapa, quem trabalha na agricultura sabe do que eu estou falando, faltando 3 meses para colher, é uma etapa que a terra precisa de muita chuva. E aí Deus olha para Amós e diz, Amós, dá para eles mais um pouquinho aí, diz para eles que se eles não se converter, eu vou cessar a chuva. E a expressão que é utilizada é essa, que choverá em uma cidade e na outra não choverá. Por exemplo, Deus olha dos céus e diz, vou mandar chuva sobre Campina Grande do Sul, mas em 4 Barras não vai chover. Aí o povo cristão de Campina, o povo crente de Campina, está prestes a colher, prestes a tomar sobre as mãos o trabalho e o suor do seu rosto. Aí Deus diz, por 3 meses, ou antecede 3 meses, não vai cair chuva em Campina. Vai chover em Colombo, Coritiba, São José dos Pinhais, Piraquara, mas em Campina Grande não vai chover. O povo olha e vê a necessidade da chuva e Deus diz, você se converte ou eu cesso a chuva. Vai cair chuva na casa do teu vizinho e na tua casa não vai chover. Em outras palavras, ele estava dizendo, você vai ver o teu vizinho prosperar e você vai ficar para trás. Por quê? Porque você negou a mim, negou os meus mandamentos, negou aquilo que eu tenho preparado para você. E a expressão que Amós utiliza é essa, que a chuva cairá do nosso lado, mas não cairá em nós. Por quê? Porque o povo tem o coração fechado, o coração duro. Quando ele usa essa expressão do verso 1 do capítulo 4, nós começamos a entender o quanto o homem é duro, o quanto a mulher é duro de coração, em aceitar o plano salvífico para as nossas vidas. E ele vai continuar no verso de número 8 dizendo, e andarão errantes 2 ou 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para ir beber água, mas não saciarão, contudo não, vós se converterão. Ele vai dizer, pastor Rafael Trevisan, vocês vão ter sede, vão na casa do vizinho, o vizinho vai até dar um copo de água para você beber, mas vai ser tão dolorido a sede, que nem que jorre água dos céus, não vai saciar a sede que você tem.
E deixa eu te fazer uma pergunta: por que deixar acontecer isso? Se é tão simples viver uma vida cristocêntrica. Quem disse que é difícil servir a Deus? Tem lutas? Tem. Provas? Muitas. Dificuldades? Inúmeras. Mas Jesus nunca nos abandonou. Jesus nunca nos deixou só. As mãos do Altíssimo sempre esteve sobre a nossa cabeça. As mãos do Todo-Poderoso Deus sempre esteve sobre nós. É nós, na nossa humanidade, que deixamos a grandeza de Deus de lado e buscamos a querer conhecer as coisas que não é para nós. Aí Amós vai dizer: vocês vão ter sede, vocês vão ter vontade de beber água, vocês vão ter aquela ansiedade de ser preenchido, mas não vão conseguir, e mesmo assim vós ainda não se converteis. Amós traz a realidade de uma época passada, mas que nós vivenciaríamos no futuro. E que se nós como igreja não cuidarmos, vamos vivenciar os nossos filhos no presente. Versículo 9, para nós já darmos a nossa parte de encerramento. E feri-vos com queimaduras e com ferrugem a multidão das vossas hortas e as vossas vinhas e das vossas figuras e das vossas oliveiras. Além da falta de água, falta de querer se alimentar, saciar a sede, Deus orienta Amós dizendo: diz para eles que além daquilo que eles vão precisar, que é o pão, que é a água, ainda sobre aquilo que eles plantaram, a sua vinha, a figueira, as hortas, fala para eles que sobre aquilo que não vi ferrugem, vai vir também a queimadura. E aquilo que não for afetado pela queimadura, aquilo que não for afetado pela ferrugem, a lagarta vai vir e vai comer tudo. A lagarta virá e acabará com o pouquinho de resto que terá, que ficou, o que sobrar, o pouco que sobrar, ainda a lagarta comerá, ou a lagosta comerá. E Deus orienta o seu povo, porque Deus ama o seu povo. Deus coloca empautado a Amós, dizendo: fala isso para eles. E no verso de número 10 vai dizer que, além disso, os filhos morrerão aos fios da espada. Enviareis pestes como enviei para o Egito, igual enviei no Egito. E os jovens se matarão ao fio da espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas, contudo ainda não se converteram. Que momento é esse, pastor? Aquele momento em que você não tem paz dentro da sua casa, e que você fala com o filho, você precisa partir muitas das vezes para agressão, com uma bela cinta, uma vara, um chinelo, porque os teus filhos não te respeitam mais. A tua família fica desorganizada, não tem mais aquela colocação familiar, ou aquela estrutura familiar de que filho respeita pai, pai respeita filho. E não há mais aquela colocação de tópico principal: nós somos uma família unida e vivemos dos princípios cristãos. E aí Deus orienta Amós dizendo: eu vou enviar peste. Os vossos jovens se matarão ao fio da espada. E a colocação que ele utiliza é essa: cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Sabe o que Amós estava dizendo, orientado pelo Espírito de Deus? Tudo isso vai acontecer debaixo dos seus olhos.
Tudo isso acontecerá se você não se colocar diante de mim. Tudo isso vai acontecer. E você vai perder a colocação que Deus te deu, a posição que Deus te deu, você vai perder. E isso tudo você vai observar. Você verá com os seus olhos e não vai ter o que você fazer. E mesmo assim vós não se converteis. Para nós encerrarmos, verso de número 12. Se coloque de pé, por gentileza. Verso de número 12, para nós encerrarmos. Vai dizer: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te. Para nós encerrarmos, veja que a expressão que é utilizada por Amós agora não é a mesma expressão desde o versículo de número 5 ao versículo de número 11. Agora a expressão utilizada não é mais se converteis, que no seu original significa deixar-se transformar, ou ser transformado, ou fazer uma mudança, ou ter uma mudança contínua de religião. Ou seja, Deus estava orientando, dizendo: vocês precisam se converter, ou seja, vocês precisam deixar-se transformados, vocês precisam mudar. Mas agora a expressão é outra, dizendo: ó, prepara-te. Prepara-te. E aí a colocação que nós vamos utilizar, nós vamos ver que não há uma vírgula, mas sim é colocado um ponto. E quando é colocado um ponto, há uma divisão de horas, dias, meses e, por que não dizermos, também anos. E quando Deus orienta Amós dizendo: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te. Para quê? Para ver o Senhor teu Deus. Sabe o que o Senhor estava orientando Amós dizer? Fala para esse povo se colocar aos meus pés e me adorar como eu mereço ser adorado. Fala para eles se converter dos atos pecaminosos e se colocar na minha presença. Fala para esse povo viver a minha vida para que eu possa fazer na vida deles. Porque se eu voltar a buscar a minha igreja, automaticamente aquele que não estiver alicerçado em mim não irá. E da base teológica nós vamos encontrar, mediante esse conceito, duas profecias de Isaías. Uma capítulo 9, versículo 6: o menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A segunda é que ele viria buscar a sua igreja, e que pelas suas transgressões nós seríamos sarados. Isaías 53. E a colocação que Amós utiliza é essa: Israel, você precisa te preparar, porque se você não estiver preparado, você não conseguirá encontrar com o Senhor o teu Deus. Sabe o que o Senhor estava orientando Amós, dizendo: Amós, fala para esse povo se converter dos atos pecaminosos. Fala para esse povo se converter dos maus caminhos. Fala para esse povo, Amós, se colocar aos meus pés, porque eu tenho grandes coisas para fazer. E naquele dia, quando a trombeta soar e eu vier receber a minha igreja, eu possa ter o prazer de dizer: vinde, benditos de meu Pai, a um lugar que eu tenho preparado por vós. Porque aqui é passageiro, a nossa morada é lar. Aqui daqui a pouco tudo se acaba, e depois o que queremos para nós? Há dois caminhos, e nós sabemos muito bem dos dois caminhos. E qual é a nossa escolha? Nós se convertemos dos projetos mal feitos e ficamos aqui, ou nós reconhecemos a grandeza do Senhor e dizemos: nós queremos servir ao Senhor até o último dia da minha vida.
E no dia que eu morrer, o Senhor possa me receber nos céus. Oh, glória! Essa é a esperança da igreja cristocêntrica dessa época. É ter a consciência que Deus, daqui um pouquinho, soará a trombeta, e nós não estaremos mais aqui, mas nós estaremos louvando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos ser a diferença.